Olá, meu nome é Paulo e eu venho aqui fazer mais um vídeo para vocês aí. E o assunto que eu vou falar aqui hoje é sobre oração. Uma pessoa me perguntou no meu inbox do Face se ela estivesse orando, por exemplo, por uma causa que ela precisa muito que fosse resolvida, um desejo dela, e essa causa não for da vontade de Deus. Ela falou assim: então eu estaria orando em vão, estaria perdendo tempo? Como que eu faço para saber se a minha oração vai ser respondida ou não? Como eu sei se o que eu estou orando é certo ou não? Primeira coisa da oração, primeira coisa, é que ela tem que ser um hábito nosso. Isso é uma verdade. Agora, uma coisa muito séria da oração é entender como direcionar ela, como que ela deve ser feita segundo um padrão bíblico. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9, ele ensina aos discípulos uma oração modelo. Eu não vou nem entrar em méritos aqui, mas a verdade é que o Pai Nosso não é para ser repetido. Ele é apenas uma direção de como se deve orar, mas isso é outra questão. Mas enfim, no versículo 10 diz assim: na oração Jesus ensina a orar dizendo assim: olha, Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vai ver que Jesus direciona a pessoa a orar para que primeiro se faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus deve ser aquilo que rege a nossa vida, aquilo que direciona a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós não recebemos Ele apenas como Salvador, nós recebemos Ele também como Senhor. E Senhor é aquele que tem autoridade sobre alguém, sobre um servo, aquele que detém o poder de autoridade, que dá direção, que diz como deve ser feito, a hora que deve ser feito, tudo isso. Então Ele passa a ser o nosso Senhor. E essa é a oração. Agora, a minha vontade também, ela pode estar dentro da vontade de Deus, e mesmo a minha vontade está dentro da vontade de Deus, se eu não orar, nada feito. Porque a oração deve ser um padrão que deve se reger a nossa vida, deve ser um padrão que deve fazer parte da nossa vida. Só para você ter uma ideia aqui, capítulo 29, a partir do versículo 11 de Jeremias, ele diz assim, Deus dizendo para Jeremias: olha, diga ao povo que eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre eles, que é pensamentos de bem e não de mal, para até dar o fim que eles desejam. Aí ele vai dizer assim: então orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, então farei vós voltar dos vossos cativos. Qual que era a cena aqui? A cena era um povo que estava na Babilônia escravizado, e o desejo desse povo era sair da Babilônia e voltar de novo para Jerusalém. A vontade de Deus era a mesma, era tirar o povo da Babilônia e levar para Jerusalém. Só que Deus está dizendo para ele: olha, mas mesmo a minha vontade sendo uma vontade boa, pensamento bom e não de mal, até para fazer a mesma coisa que vocês desejam, vocês vão orar a mim. Jesus diz lá no capítulo 18, no versículo 18 de Mateus, ele diz assim: olha, aquilo que vocês ligar aqui na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligar aqui na terra será desligado no céu. Então, nós aqui é que ligamos e desligamos. Rapidinho aqui, eu encerro aqui, só contando uma história bem simples para você analisar. Olha só, quando Deus faz os animais, o papagaio, o cachorro, o gato, as árvores frutíferas, tudo lá no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3 de Gênesis, toda essa criação, com exceção ao homem, ela é feita com elementos físicos, com elementos da terra. Os anjos, quando eles foram criados, em Jó, em tantos outros capítulos que falam sobre essa questão, eles foram criados de elementos espirituais. Então, tudo aqui da terra, com exceção do homem, foi criado só de elementos físicos, e os anjos, as coisas que estão no mundo espiritual, foi criado só de elementos espirituais. Então, aí remete a pensar que não é legal no lugar, no estado real, no estado onde eles foram criados. Por exemplo, o anjo, ele não é legal aqui na terra, porque ele não foi criado aqui. Ele foi criado com elementos espirituais, então ele é um ser espiritual, do mundo espiritual. O gato, cachorro, papagaio, ele não foi criado no mundo espiritual, ele foi criado no mundo físico, então ele é legal no mundo físico.
O único ser que é legal nos dois mundos é o ser humano. Versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27, 28, diz lá, Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ou seja, alguém que tem as mesmas características, nossa, que o que? Deus é do mundo espiritual, mesmo pessoas que têm as características, e ele diz assim no versículo 28, e eles dominem. O único ser que foi criado, tanto com elementos físicos, pó da terra, mas também foi criado com elementos espirituais, fôlego de Deus, porque a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego dele, é o ser humano. Então o ser humano é aquele que faz legal as ações do mundo espiritual aqui na terra. Então por isso você deve orar. Mas mesmo assim, entenda que Deus é soberano, está acima de tudo e de todos, e que Ele sempre sabe aquilo que é melhor para nós. A melhor coisa antes de começar qualquer direção de oração é dizendo, Deus, me ensina a entender se isso é da tua vontade, me esclarece na tua palavra, para que eu ore, para que eu declare, para que eu faça legal esses elementos aqui na terra também. Beleza? Então, oração é bênção. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Beleza? Até a próxima. Bye bye. Tchau, tchau.